Então, turma, conforme é falado sobre os adjetivos, eles realmente são muito fáceis, né? Só que muitas vezes eles são tantos, que às vezes nos falha a memória, ou alguns é porque realmente nós não sabemos mesmo devido à quantidade. Por exemplo, talvez nós morando aqui no Brasil, nós não sabemos definir quais que são os adjetivos pátrios aqui mesmo dentro do Brasil, né? Agora imagine no mundo inteiro, quantos e quantos adjetivos que não são. Pela mesma quantidade de países, ou talvez até mesmo de ilhas, de tribos, né? Aqui no Brasil, se for para falar a quantidade de tribos indígenas, o nome de cada tribo, é bem provável que nós não consigamos. Pelo menos nós que não somos especialistas, né? Olha aqui, falando sobre os adjetivos pátrios, na verdade, conforme já falado, eles são bastante, né? E às vezes fica complicado nós darmos conta de todos. O que eles são? Entre os vários tipos de adjetivos da língua portuguesa, eles são empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens. Por exemplo, quando se fala de adjetivo pátrio, nem sempre é necessário ser pessoas. A maioria das vezes talvez nós não lembremos de pessoas, mas nem sempre, né? Por exemplo, pode ser que tenha um costume, que tenha uma música, um objeto, né? Por exemplo, a pessoa vai ao Japão, compra lá som, né? Compra lá rádio. Hoje em dia quase não se usa tanto rádio assim, mas vamos supor que a pessoa ainda tem, né? Claro que tem, mas vamos supor que a pessoa traga um notebook ou traga um tablet, né? Então, um tablet japonês, né? Às vezes nós só pensamos em pessoas, mas tudo é daquela origem, né? O adjetivo pátrio. E essas origens, elas são levadas em consideração países, continentes, cidades, regiões e outros, né? Conforme eu falei, talvez até mesmo aldeias. E uns anos atrás existia uma diferença entre adjetivos pátrios e adjetivos gentílicos. Só que nós não vamos aprofundar nisso aqui para não confundir a mente de vocês, tá bom? Agora, se for para falar aqui do Brasil, quem nasce no Acre é o quê? Acriano, Rio Branco, Rio Branquense. Alagoas, alagoano ou alagoense, que às vezes nós ficamos na dúvida, né? O que é alagoano ou é alagoense? Em alguns casos pode ser que tenha mais de um. No caso aqui, Maceió, Amapá, que está em ordem, aqui em Rio Branco não está em ordem, mas assim, tentando aqui, de uma certa forma, não, né? Tentando colocar em ordem alfabética, mas dá para entender bem. Só chamando a atenção aqui, olha aqui, Manaus, manauense, manauara ou baré. Às vezes nós não sabemos disso, porque algumas coisas, quem sabe, é só quem mora na região, né? Ou é comum para quem mora na região, para quem mora fora. Por exemplo, você chegar assim, fulano lá é um baré. Às vezes vai pensar que é uma gíria, né? Ou vai pensar que é um apelido, às vezes até um apelido degradativo, assim, desfazendo da pessoa, né? E nem sempre é, por exemplo, é o caso aqui de Manaus, tá certo? Agora, Bahia, vocês observem que o estado da Bahia é com H. No entanto, quando se escreve baiano, fulano é baiano, aí já não se coloca o H, tá? Salvador, olha só, salvadorense ou soteropolitano. Algum de vocês já sabia que pode ser conhecido por essa forma? Com certeza a maioria não sabe, né? Agora, alguns já é mais fácil. Ceará, cearense, Fortaleza, né? Agora, Distrito Federal, quem nasce no Distrito Federal ou mora já há muitos anos, é considerado como brasiliense. Porém, quem mora lá dentro do Distrito Federal, lá em Brasília, alguns eles se denominam, né? Eles são chamados de candangos, tá? Falar, fulano é candango, já sabe que é porque nasceu em Brasília, tá certo? Espírito Santo, olha só, Espírito Santense ou capixaba. Já é um nome diferente também, né? E aí vendo aqui as diferenças, que nem sempre igual, por exemplo, só de nascer no Goiás é goiano. Só que talvez a pessoa seja um goiano goianiense. Goianiense por quê? Porque nasceu em Goiânia. Às vezes tem essa diferença. É igual para quem nasce em São Paulo, capital, ou São Paulo, estado, Rio de Janeiro, capital, Rio de Janeiro, estado. Tem uma diferença nesses nomes aí. Olha só, quem nasce no Maranhão é maranhense ou Maranhão, né? Nós, pelo menos aqui no Goiás, nós não temos muito bem essa tendência de imaginar fulano é Maranhão. Nós nos referimos maranhense. São Luís, São Luziense ou Ludovicense. Esse aqui também
para quem não mora no Maranhão é uma novidade, né? Que a maioria não conhece por esse nome. E por aí vai, olha só, Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul ou Sul Mato Grossense. E nós não vamos falar muito sobre isso aqui, que são tantos, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Mas só lembrando que aqui nós estamos falando aqui dos estados, né? Daqui do Brasil. Só gostaria de fazer uma ressalva aqui também sobre Santa Catarina. Olha só, Santa Catarina, aqui no Brasil, né? Santa Catarinense, ou só catarinense, catarineta ou barriga verde, que nem todo mundo sabe disso, não é? Então, é aquilo que eu falei. Aqui de novo, São Paulo, paulista ou bandeirante. São Paulo, paulistano, né? Bandeirante por quê? Porque quando aqueles primeiros bandeirantes vieram, né? Eu imagino que praticamente ninguém fala bandeirante, mas pode ser que inclusive lá em Brasília também surgiu essa questão, né? Os bandeirantes de Brasília, os pioneiros de Brasília. Ninguém fala bandeirante de Brasília ou pioneiros de Brasília, né? Geralmente fala brasiliense mesmo ou candango. Sergipe, sergipano, sergipense, Aracaju, aracajuano ou aracajuense, tocantinense, blá blá blá, assim vai. Agora, os países, alguns nós já sabemos com mais facilidade, né? E alguns não, inclusive alguns países que para nós são até, vamos ver assim, até uma novidade, por exemplo, Andorra. Nós praticamente não ouvimos falar nesse país, Antígua, não é? E aí, olha só o tamanho desse, Bahamas, bahamense, baamês, bahamiano ou bahaimiano. Às vezes nós não paramos, né, para pensar nisso aí. Então, isso aqui, vocês vão saber algumas coisas somente mesmo fazendo pesquisa, porque não dá para olhar cada um deles, né? Mas nós, com o passar do tempo, com certeza vocês ficam sabendo algumas dessas coisas aqui quando vocês estudam sobre geografia, né, ou até mesmo quando estudam história. Então, por isso que nós não vamos também bater tanto nisso aqui, mas só sabendo que é importante saber, e algum que a gente não souber, não decorar, também não tem como fazer essa exigência, pelo menos enquanto vocês não forem especialistas em alguma coisa, né, porque imagine saber esse tanto de nome. Só lembrando que também existem alguns, aqui ó, as formas reduzidas de adjetivos pátrios, né, que eu queria ter falado para vocês. Ó, afro, ó, fulano é afro, quer dizer, da África. Fulano é Américo, da América. Fulano é anglo, da Inglaterra. É Ásio, da Ásia. Alguns falam assim, sem ser gíria e sem ser uma palavra incorreta, tá? Pode acontecer. Ó, nipo eu já sabia, nipo do Japão, luso de Portugal, sino da China, né? Alguns a gente de vez em quando ouve falar. Lembrando que existem alguns adjetivos pátrios compostos, tá? Luso brasileiro, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Português com brasileiro, principalmente aí, quem gosta de futebol ouve muito falar nisso. Afro-brasileiro, de vez em quando a gente ouve falar anglo-americano, aí quem estuda aí, vocês que provavelmente devem estudar aí em geografia, né? E também em história, provavelmente devem falar muito nisso. E aqui vai, né? Isso aqui vai levar um tempo para vocês poderem tirar um tempo para ler por conta própria. Só reforçando aqui, reflexão de adjetivos pátrios compostos em gênero e número, pode acontecer. Comércio luso-brasileiro, acordos luso-brasileiros, sociedade luso-brasileira, reuniões luso-brasileiras, né? Africano com brasileiro, é mais ou menos alguma coisa relacionada a isso aí. Tudo bem? Então, isso aqui é só, na verdade, é só uma ideia, né? Só uma introdução, nós não vamos estudar isso tudo, não vamos ver tudo isso. Só lembrando que a partir do ano que vem vocês vão aprofundar um pouco mais, no outro ano mais um pouco ainda, a hora que pensar que não, vocês já estudaram tudo isso aqui, tá certo? Então, o nosso conteúdo, né, sobre adjetivos é basicamente isso aqui, e nós vamos voltar lá para a nossa sala.